Olá, hoje vamos falar de jornalismo, especialmente jornalismo esportivo. Meu convidado de hoje, natural de Canoas, o filho do seu Marco Antônio e da dona Elaine, é formado em jornalismo. Pai da Amanda e do Marco Antônio, trabalhou por 9 anos como jornalista na Rádio Grenal, sendo destes 5 anos como repórter de campo. Assessor, realizou trabalhos para grandes personalidades do futebol, como Falcão e Douglas. Assessorou o Ferrarinha, quando este ainda era apenas um garoto da base. Já trabalhou nos estádios dos maiores clubes do Brasil. Hoje teremos uma conversa de peso com o Henrique Pereira da Silva. Henrique, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigão. Obrigado pelo convite. Uma honra, satisfação estar aqui e rever o amigo. Diz que filho de peixe, peixinho é? Não, nem sempre, né? Não. Dizem que na família só existe um bom, né? Daí, claro que o bom é sempre o pai, o Marco Antônio, mas... Segui os passos. Estamos falando de quem mesmo? Marco Antônio Pereira. Para mim, o maior narrador esportivo do Rio Grande do Sul. E falo isso não porque está aqui do meu lado, falo sempre. Para mim também. Sou muito fã desse cara. Sou suspeito a falar. Hamburguense, E eu respeito opiniões, né? Eu respeito opiniões. Tá porque eu trabalhei com o Haroldo de Souza. Puxa vida. Eu trabalhei com o Luiz Carlos Reck, Kenny Braga, Pato Mori. Então, por mais que eu tenha uma escola dentro de casa, trabalhei com grandes nomes do jornalismo, seguem ainda na profissão, né? Como o Rec, na Grenal, o Haroldo, enfim. Então, respeito Henrique, opiniões de todos. Ele, hamburguense. Teu pai? Não, nasceu em São Leopoldo, mas... A vida dele é A aqui. vida dele. Torcedor fanático do Novo Hamburgo. O início dele, Sim. todo aqui, Todo na aqui. nossa Rádio Ele Progresso. só nasceu em São Leopoldo, mas é hamburguense. Isso. 2 dias atrás, a gente acabou vindo aqui para Novo Hamburgo e ele teve uma nostalgia total, né? Como cresceu, evoluiu a cidade, passamos na frente do Pio 12, onde ele estudou, e foi um momento bem bacana, assim, relembrando a adolescência, né? Mas ele é torcedor fanático do Novo Hamburgo. O que te levou realmente, hein? É o gostar muito de futebol ou é a influência do pai? Não, o pai não influenciou em nada, nada. Até foi um choque para ele no momento em que eu lhe avisei, né, sobre que eu iria fazer um vestibular e ia para o meio do futebol e trabalhar com jornalismo. Claro que não pensava em ser repórter, mas em sim trabalhar com microfone, essa era a ideia. Mas sempre gostei de futebol, sempre lhe acompanhei nos estádios, sempre fui o parceiro de futebol dele, né, de jogos de Grêmio, de Internacional. No momento que ele foi presidente da SEG, trabalhei, ajudei ele, né, funcionário dele, assim, em jogos especiais pelo excesso de pessoas, enfim, movimento. E muita gente, pô, tu tem uma voz bacana, por que não segue os passos do teu pai? Teu pai logo vai se aposentar. E aí comecei a matutar a ideia, comecei a pensar, até que resolvi. Eu era vendedor, né? Eu era vendedor. Vendi tudo que tu possa imaginar, vendi CD e DVD pro Francisco Noveleto, pro Francisco Bar. Eu mando um abraço aqui, tenho o maior carinho e respeito por ele, Chiquinho. Eu chamo o Noveleto de Chiquinho, né? Foi meu chefe por 6 anos. Tenho o maior respeito, me abriu as portas. E de CD e DVD eu fui o melhor vendedor, fui pro Audiovídeo. Audiovídeo, para quem não sabe, é quem vende TVs, DVDs, aparelhos, né, eletrônicos. Também tive bons números. De lá saí, fui vender apartamentos, né? Me tornei corretor de imóveis. De corretor de imóveis, acabei vendendo carros, tudo indicação. Aí cansei, chega de vender. E aí comecei a cursar a faculdade, jornalismo, no IPA. O Rodrigo Ramos, né, que trabalhava na Rádio Grenal, não era nem Rádio Grenal, era Rádio Sul naquele tempo, né? Eu acabei comentando e ele estava do lado almoçando, a gente não se conhecia. E ele, tu entende de futebol? Eu disse assim, cara, entender, não entendo, mas eu tenho uma base, uma noção. Preciso de um estagiário para a noite, na madrugada, tal. E nisso o pai desceu para almoçar, e o pai já conhecia ele, e aí acabou facilitando um pouco, né? E topei o desafio, comecei na rádio, das 2 da manhã às 7. Horáriozinho que ninguém quer. Ninguém quer. E no meu primeiro dia eu me atrasei. Olha, é raro eu me atrasar, eu não tenho costume, muito menos deixar alguém me esperando. E eu, guri, né, inocente, errei o horário do despertador,
E cheguei atrasado no meu primeiro dia. Imagina, ninguém me conhecia e já cheguei atrasado. Mas aí compensei em horas e acabei fazendo uma escola, assim, fiz um 9 aprendizado, 9 anos, uma vida, bem dizer, né? Comecei na Rádio Jornal O Sul, do Sul ela acabou se tornando Rádio Grenal. Dela passou pro FM, eu entrei quando não tinha audiência, e a gente começou a fazer setores, né? Que para quem não conhece, não sabe o que é setor, é treinos de Grêmios de Internacional, a gente acabou fazendo Grêmio e Inter. Já emendando e pegando gancho, Rodrigão, né? Graças a Deus tive a honra de ser o primeiro jornalista a viajar pela Rádio Grenal, acabei viajando. Até então a rádio estava lá dentro do estúdio. É, a rádio, só estúdio, né? E zero de audiência, porque ele começou agora, a ideia era muito boa. Proposta o Otávio Gadré sempre teve na cabeça dele, sempre colocou isso na cabeça que seria o maior sucesso, uma rádio 24 horas de futebol. E tinha que ser Grenal. E aí como ele mudou de Rádio Sul para Rádio Grenal, aí ele foi pro FM, não pegava muito bem, aquela coisa ainda muito nova. E aí, Caía fora vários momentos, ficava uma hora fora do ar, 95,9. Até porque a antena de São Chico, né? Então, e aí na hora que estourou a Grenal, ele trocou de novo dial, e aí... A ideia era o quê? Formar jovens jornalistas, garotos com ideias novas, e a rádio decolou, que acabou mudando um pouco, aí entrou o Farid, entrou o Haroldo de Souza, entrou o Luiz Carlos Reck, o Vidarte, falecido Vidarte, né? Também trabalhei com ele. De manhã cedo era Vidarte. Mas eu comecei trabalhando com Vinícius Carvalho, Bruno Ravazoli, que hoje se encontra na RBS, Cristiano Oliveira, que hoje é chefe de esportes da Guaíba, meu compadre, e com o Regis Ramos, né, que apresenta até hoje a madrugada da Rádio Grenal. A gente começou junto e a gente fazia o boteco da Rádio Grenal e a gente conseguiu ter uma maior audiência da madrugada. E a rádio decolou ali, a gente fez 30 pontos na madrugada. A gente tinha um quiz, que era um programa para participar, para interagir com o público. E era das 4 da manhã às 5, para tu teres noção da ideia e do horário. E participavam mais de 60 ouvintes. Todo mundo entrava para participar do sucesso que era o quadro. Peguei uma brecha para ser repórter, né, trabalhar durante o dia. Fiquei 7 meses na madrugada, tudo certo, nunca reclamei de nada. Pelo contrário, me agarrei muito bem a oportunidade. E aí a sorte bateu na porta, né? O Paulo Pelaipe deu para a rádio de presente uma viagem para a Colômbia. Em 2012 foi uma pré-Libertadores. Minto, desculpa, foi 2013 que eu fui. Sul-Americana, semifinal, Grêmio Milionários, gol do Renteria de pênalti no final do jogo, técnico Vanderlei Luxemburgo. E ele doou para a rádio uma passagem, e como os seguristas eram César Fabres e eu, acabei sendo premiado, sorteado para viajar com o Grêmio. Realizei um sonho de viajar de voo fretado. Por coincidência, meu pai, Marco Antônio Pereira, também presente no voo. A gente viajou junto pela primeira vez também, era a minha primeira viagem. Mas ali não trabalharam juntos ainda? Não, isso ele na... Rádios concorrentes. Ele na Rádio Gaúcha e eu pela Rádio Grenal. Né? E aí foi minha primeira viagem internacional, voo fretado, então só escutava o que era um voo fretado, não tinha noção, assim, né? De viajar com um clube, que o Grêmio viajou no mesmo voo. E uma experiência inacreditável, muito boa. 7 dias em Bogotá, sensacional. Como é que é esse negócio de estar na pista, hein? De estar correndo para um lado e para o outro? Porque isso por algum tempo é maravilhoso, mas depois não cansa, é sempre uma descoberta diferente. Como dizem no meio, na cachorrada, né? Tá sempre na cachorrada, sempre na loucura, na correria, né? É bom. Tu sai um pouco da zona de conforto, né? Tu tem que buscar informação, tu tem que abrir portas, tu tem que fazer contatos, amizades, seja com dirigentes, com jogadores, com conselheiros. Tu tá ali trazendo as exclusivas da última hora, daquele momento, né? O que vai acontecer depois do jogo. E às vezes o que não se confirma, né? Mas é que assim, muita gente acha que a imprensa inventa. Não, a imprensa não inventa, ela pode não se confirmar, mas sempre alguém dá informação, sempre alguém dá um pitaco, né? Seja pro bem do clube ou não, né? Porque a gente sabe que tem os maldosos, mas em qualquer lugar, mas a informação sempre chega. Então a imprensa nunca inventa nada. Mas é bom. Aí fiz amizades no Grêmio, no Internacional. Fiquei 5 anos aí, quase 6 como repórter de futebol. Todos os jogos de Grêmio e de Inter. Fiz final de Copa do Brasil. Fiz semifinal de Copa do Brasil. Fui pro Mineirão fazer Inter 1-0, gol do Edenilson também. Aí viajei para o Equador, fui para Quito.
Fiquei 10 dias numa pré-Libertadores, aí deu um grande furo de reportagem, que deu um estouro aqui, e eu não tinha noção ainda muito do que era o furo, né? Foi aonde o zagueiro Wilson acabou brigando com o Luxemburgo num jogo treino contra, até então desconhecido pelo Independente Del Valle, hoje é um time conhecido. Depois virou algoz de muita gente. Era um time de empresários, e esse jogo, nunca vou esquecer, esse jogo, um jogo treino foi dentro do quartel, em Quito. E o Wilson, em 5 minutos de jogo, deu uma chegada e arrepiou o cara. E o Luxemburgo disse, não pode arrepiar, porque é Libertadores e aquela coisa. O Wilson tirou o colete e se mandou. E aí me passaram a informação. E quando me passaram a informação, eu entrei na rádio e dei. Aí no que eu dei, Wagner Martins, todo mundo me ligou brabo. Como é que eu não... Tá todo mundo em Quito e ninguém tinha informação. Luxemburgo me chamou para conversar, como é que eu sabia e tal. Histórias bacanas. Pressão também pega em ser jornalista. E eu sabia que ele estava voltando embora. E que quem estava chegando era o Douglas Grolli. O Grolli saiu de Porto Alegre para ir para Quito e acabou voltando. O Wilson acabou sendo dispensado depois do Grêmio. Mas foi um estouro. E a pressão em cima do jornalista nessa hora? Grande. Em todos os sentidos, né? A pressão por ter dado a informação, aí a pressão de clubes, daqui a pouco de jogadores, né, que não gostam da informação. A pressão dentro da emissora, porque tu tem que dar informação, tu não pode guardar a informação, tu não pode escondê-la, tu tem que achá-la também, né? Porque tá todo mundo atrás da máquina, da informação, então é telefone atrás de telefone. Torcida, hein? Quero saber como é que é esse espetáculo da torcida na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Henrique Pereira. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. Uma conversa de peso, hoje recebendo o jornalista Henrique Pereira, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, de 21 a 23 de novembro, no Serra Park. O calçado vai se encontrar na Zero Grau. E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Ô Henrique, desse grande caldeirão que o futebol te provoca, que é o outro lado de tudo que ele te proporciona, né? E a torcida, hein? Ou no caso, numa rádio Grenal, as duas torcidas bicho pegando. É complicado, né? O torcedor é meio não, né? Ele é totalmente fanático, né? Às vezes ele não entende que tu trabalhas em rádio, ele te acha gremista, daqui a pouco ele te acha colorado, daqui a pouco
tu dá notícia e tu prejudica o clube na cabeça deles, tu é gremista de novo, aí tu é colorado, e aí tu vai, aí te xingam no estádio, né? Tu tem que engolir 20 sapos, não é nem 10, né? Não são nem 10. Mas olha, é um número muito pequeno de torcedores assim que incomodam. O resto, o pessoal entende muito bem a profissão. Uns até pedem informação, assim, resultado de outros jogos. Quando é que tá o Corinthians, o Flamengo e tal. Então é muito mais tranquilo, assim. É um número muito pequeno, mas tem... Normalmente é o carinho da torcida mais do que a pressão da torcida. Isso, mais o carinho. Tranquilo, bem de boa. A gente é muito apaixonado por futebol. Sim. O brasileiro e o gaúcho não é menor que isso, né? O clássico, o Grenal... Pô, a gente sabe, né? A rivalidade que é... A gente teve a experiência aí semana passada do River Plate ganhando e o Boca sendo campeão. Isso aqui não vai acontecer nunca. Em 2009 a gente viu o que aconteceu, né, no jogo do Grêmio, teve o jogo do Internacional. River Plate entrega o título Entrega o título. E 2 gols do Borja, né? Que jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras. Fez os 2 gols e o River ganhou, o Boca foi campeão. Isso aqui é inconcebível, uma tá coisa maluco? dessa. Não acredito nisso. Não tem como, acho que seria impossível. Não deixa ganhar mesmo. Não deixa. Profissionalismo tem um limite. Porque daí, acima de tudo, tem a paixão clubística. A paixão. Mas, assim, muita gente não entende, né? A gente deixa um pouco de torcer. E até explico aqui, tranquilamente, a gente faz muita amizade, né? É a mesma coisa que o carinho que eu tenho, o respeito por ti, Rodrigo. Tu tem uma emissora, né? Tu tem aqui teus programas. Eu não vou querer teu mal, tu tenhas zero audiência. Pelo contrário, eu vou torcer que tu tenha sucesso, né? Que consiga, daqui a pouco, fazer mais... criar mais 3, 4 programas e audiência, assim vai. E assim no meio do futebol, né? A gente, como é o nosso meio, nosso vínculo, a gente acaba fazendo amizade com jogadores que chega um tempo que tu não torce mais pro time do teu coração, tu torce pelo bem do pessoal. Porque aí envolve outras pessoas, né? Porque, por exemplo, o Grêmio, no pós-jogo do Grêmio, o pessoal, a maioria das vezes é o Marquinhos ali, que é o massagista, né? Ele passa com uma cestinha com frutas, né? O que sobra dos jogadores. Então ele dá para todo mundo ali que quer comer, porque chega uma hora que tá cansado, tá com fome, quer ir para casa no pós-jogo, porque a gente trabalha 2 horas antes do jogo, né? O pré-jogo, mais 2, 3 no pós-jogo. E quando é Grenal, tu trabalha 7, 8 horas, né? O pessoal acha que é só as 2 horas da partida. Pelo contrário, é o dia inteiro nessa função. Então chega no pós-jogo, tá a última hora ali, acabado. Aí eles te dão uma fruta, às vezes isotônico tem ali, né? Eles também, uma água, um refrigerante, alguma coisa assim que sobra, eles acabam dando para a imprensa. Então, como é que tu vai secar uma pessoa dessa, né? Porque tem o bicho, né? Uma premiação, eles ganham um dinheiro a mais, a gente sabe que eles também têm família, tem a necessidade deles, não ganham como jogadores. E aí tu acaba torcendo pelo bem deles, né? O Internacional também, o Roupeiro, o Buiú, o pessoal lá, o Bigode, tem um maior carinho e me dou bem com eles. Então a gente acaba deixando o nosso clubismo, assim, nossa torcida de lado e torce pelo bem dos outros. Eu, pelo menos, sou assim, então... até ontem eu estava no carro com meu filho, e o meu filho, pai, que time tu torce? Que tem o nome do teu pai. Que tem o nome do meu pai, Marco Antônio, mas tem um Adam da mãe, né? Então é Marco Antônio Adam Pereira da Silva. Também. E eu falei para ele, hoje não torço, sabe? Hoje acompanho Grêmio, Inter, acompanho todos os jogos do Brasil, do mundo inteiro, mas para mim hoje tanto faz. Se der Grêmio, tá tudo certo, se der Inter, tá tudo certo. Não compro mais briga, não... E como é que é conviver no meio dessa turma toda, desses gigantes, né? Caras que jogaram o mundo afora, que jogaram os maiores clubes do mundo, né? E tu tem a oportunidade de estar ali com eles. Ou os caras que estão indo para lá, né? Que tu vê, tu olha para eles e diz assim, tu acompanhou uma safra do Grêmio de ouro agora, né? Isso é o máximo. Conviveu com essa turma toda que está aí fazendo sucesso na Europa. A minha primeira coletiva, como radialista, né? Eu entrevistei o Dorival Júnior, imagina, né? Que hoje está no Flamengo. Minha perna tremia, parecia que eu estava na escola quando vai fazer a prova. Nervoso, né? O que eu vou perguntar pro Dorival Júnior? Meu Deus do céu, o Dorival na minha frente. Entrevistei Neymar, né? Eu queria muito ver, entrevistar o Rogério Ceni, consegui entrevistar o Rogério Ceni, Muricy Ramalho, peguei tempo do Fernandão também.
D'Alessandro, então, é do meu tempo agora, muita convivência. Um gigante. Acabei né? apresentando ele para Marjana Vargas, né? Por ele me conhecer como setorista, né? Como repórter, numa festa do Internacional que eu fui cobrir pela rádio, acabei apresentando ele para a Marjana, que eles não se conheciam, né? Só por nome. Acabei chamando ele, apresentando ele, fez esse meio de campo aí. Então a gente faz muitas amizades, né? Marcelo Groy também aqui do Vale, também tem um carinho muito grande, gente boa. É legal, é bacana. Claro, todo mundo se respeita, né? Mas ele é bacana, é bonito, né? E o outro lado, hein, do pessoal que é meio mascarado. Tem isso tem tanto que ter o no jogo. futebol quanto no coleguismo também. Tem na né? vida, né? Tem na vida. Mas esse meio não Tu vai na concentra. fruteira, tá- hein, esse meio não concentra uma turminha assim maior? assim? Claro, mas aí não é só no futebol, eu digo dentro de campo, na imprensa também, né? Se tu pegares a velha guarda ali, tu tem que saber lidar com a velha guarda, né? O pai, né, o Marco Antônio é um exemplo. O Farid, Rec, pô, são caras espetaculares, mas cada um tem sua mania, seu jeito, tem que saber levar. O Haroldo tem que saber como tratar, como conduzir, cada um tem um jeito diferente. E no futebol também, né? Tem aqueles que não gostam da imprensa, né? Aqueles que intimam a imprensa, que querem bater na imprensa, tem aqueles que não falam com a imprensa de jeito nenhum. Quando tá perdendo, né? Daí a imprensa não serve. Quando tá ganhando, daí tá tudo certo. Porque a imprensa inventa, né? De acordo com eles, né? Mas E como é que foi trabalhar com o seu Marco Antônio Pereira? Hein? realização de um sonho. Acho que mais para ele que para mim, né? Ele por ter mais de 40 anos de rádio, eu ainda novo, guri, né? Ele por ter 8 Copas do Mundo, é uma referência mesmo no meio de jornalismo. Ele queria ter esse trabalho e aí começou a operação, né? Ele acabou saindo da Rádio Gaúcha, aí claro que procurado por todas, e eu tive que entrar nesse processo e comecei a trabalhar a cabeça dele, né? Pô, pai, trabalhar comigo, vamos lá, aquela coisa toda, né? E a Marjana, fala com teu pai, fala com teu pai, fala com teu pai. E aí acabei conseguindo convencê-lo e foi. Mas foi curto ali, né? Acabou acontecendo umas coisinhas extra ali com algumas pessoas e logo já veio uma proposta para ele também para a Rádio Guaíba, então daí ele já acabou saindo, mas uma experiência muito boa e a gente teve juntos, né? Eu fui a Barueri no jogo que o Inter subiu contra o Oeste, né? Eu acabei reportando direto de Barueri e o pai narrando. Então a gente fez pai e filho o acesso do Inter à Série A. Então foi também uma experiência muito boa. Por mais que seja meu pai, a gente fica nervoso, né? Não tem como não ficar nervoso em jornadas, né? Ficava com ele, com o Haroldo, com o Rec, assim, o pessoal Mas é bom. O Brasil tu conheceu todo. Não, quase, né? Quase, assim. Mas assim, todo não, porque a Rádio Grenal, ela é o quê? O foco é muito mais audiência do que as viagens. A ideia até é diferente. A jornada é um momento importante, mas não é o ponto central. Não, a jornada é um Ela complemento. acontece o tempo todo. Né? Olha, a jornada tu é obrigado a fazer, mas por eles nem tinha jornada, tu entende? É muito mais estúdio, muito mais É debate. mais custo, né? Muito mais debate e que isso vai trazer audiência. Pelo menos os líderes, né, do Grupo Pampa têm essa mentalidade. A viagem serve, claro, mas o foco é aqui e faz aqui as transmissões e os programas. Claro que depois a rádio decolou e foi obrigada a viajar, né, mas o foco deles não é, até hoje não é o foco. Claro que se tu pegares hoje a Grenal, ela acompanha o Grêmio, né, com o César Fabres, que acabou fechando o cotas, mas ela não acompanha o Inter. Se tu analisares o Inter, eles acompanham o Inter dentro de casa, mas não acompanham o Inter fora de casa. E é o famoso tubo, né, que é na televisão, no estúdio e as transmissões. Então o Inter, as transmissões são em estádio, em loco, no Beira-Rio, mas fora segue em estúdio. E o Grêmio, sim, é em loco para fora, porque o César Fabres acabou fechando uma cota e conseguiu viajar. Mas a ideia deles, a mentalidade é a mesma. É estúdio e... O estúdio está o Ibope. Aliás, falando em César Fabres, tu e ele tem uma passagem muito bacana, muito curiosa. A gente começou juntos, né? A gente tem várias, na verdade, várias histórias. Né? E uma delas a gente acabou... Eu só não me recordo o ano, porque foi um jogo ruim. Um jogo muito fraco. E aconteceu de tudo, né?
Foi Inter e Figueirense, no Scarpelli. O Inter ganhou de 1-0, gol do Tyson. Na primeira passagem dele ainda do Internacional. Gol dele 1-0. E César Fabres e eu acabamos pegando o carro do velho escondido, né? Pra viajar. Coisa de guri, né? Iniciante, né? Queríamos viajar, aquele tesão de viajar. Vamos viajar, vamos viajar. E a Marjana não queria que a gente viajasse. Em Santa Catarina, Inter e Figueirense e Inter. Em Florianópolis. Em Florianópolis, 1-0, gol do Tyson. Não foi uma viagemzinha aqui na volta, foram Mas aconteceu 600 de quilômetros, tudo, Rodrigão. Aconteceu de tudo. A gente foi escondido. O pai só descobriu quando a gente chegou no Scarpelli. Aí tu já imagina, né? Botou a boca. Aí acabou dando uma repercussão muito grande, porque a imprensa não podia entrar no campo lá em Santa Catarina, no pós-jogo. Aqui ainda a gente conseguia entrar e entrevistá-los. E lá não. E aí eu acabei entrando e quem acabou me tirando do campo, me empurrando, foi o Louco Abreu. E eu relatando, né? Olha, tô sendo tirado do campo o Louco Abreu e tal. Fui empurrado. E nisso começam a bater nas minhas costas. E eu no ar. O narrador era o Thiago Sumo naquela transmissão. E eu disse, Thiago, só um minutinho, estão batendo nas minhas costas aqui. Fui ver o Louco Abreu. Não tô te empurrando, eu só queria tirar do campo. Daí começamos a conversar com o Louco Abreu. Enfim, voltamos, tomei uma multa bem gostosa na volta. E aí o Wagner Martins deitou e rolou no pai, o Vaguinha, né, que tem o canal dele. E, enfim, aí ficamos uma semana sem se falar, 2. E o pai naquele momento era o presidente da SEG ainda. E aí ele falou, vou cortar o barato da Grenal, vou cortar vocês tudo. Na hora da raiva o bicho pegou, mas aí foi só aquele momento. Ô Henrique, falando em Vaguinha, em canal, esse tem sido uma tendência da comunicação, né? A democratização da comunicação bagunçou muito tudo isso, né? E a gente viu o movimento de muitas assessorias de imprensa também, um fenômeno recente, e dos canais individuais de jornalistas conversando com o seu público, né? Vai ser assim daqui para frente? Acredito que sim, porque a gente tem grupos em qualquer telefone. Já tem um grupo com o Diogo Rossi, Lucas Colar, né? Ângelo Afonso. E o Baldasso hoje é um fenômeno, né? É a maior referência. Ele acaba... A gente brinca que ele acaba quebrando o mercado, né? Porque hoje ninguém mais quer rádio, porque hoje o canal ele te dá a possibilidade de tu teres teu próprio canal, tu fechares tuas cotas, tu ter teu anúncio, tu fazer 5, 6 vezes mais do que tu ganha em rádio, né? E hoje todo mundo não é que todo mundo só pensa, né? Hoje todo mundo quer dinheiro, né? Quer viver bem, tem família. E como o rádio, infelizmente, paga pouco, né? O pessoal acaba indo para uma outra linha para tentar algo a mais. Mas olha, o rádio nunca vai acabar. Esse papo que vai acabar o rádio, para mim, desde que eu entrei na rádio, eu escuto esse papo, né? Vai acabar o rádio, vai acabar o rádio, vai acabar o rádio. O rádio nunca vai acabar. Mas que tá ficando como segundo plano, tá ficando como segundo plano. Pelo menos é o que eu sinto do pessoal, né? Hoje todo mundo quer gravar para canal, gravar... E assessoria de imprensa é outro caminho para também fazer uma boa defesa ali. Esse é o caminho que eu queria, né? Com o Os guris da base estão saindo com assessor. Eu fui repórter de futebol, eu trabalhei na rádio, mas o que eu queria mesmo, e até quero, né? Nunca... É ser assessor de clube, né? Acho que eu gosto do contato, gosto da conversa. Então eu fui por esse caminho. Quase fui sondado pelo Inter uns anos atrás. Quase fui para a Luverdense, né? Também fui sondado. Não fui, não acabei. Estava com meu filho pequeno e não sabia até onde ia a Luverdense, né? Daqui a pouco saí da rádio para ir para lá. Não sei como é que seria o clube lá, entendeu? Então, não ia trocar o certo pelo duvidoso. Mas aí a gente acabou criando uma equipe, eu, César Fabres, Felipe Kunrat, que também é da Rádio Grenal. A gente acabou montando uma equipe de assessoria, a gente acabou assessorando o Ferreira, que a gente trabalhava para o empresário dele, que era o Pablo, né? E a gente acabou assessorando o Ferreira, naquele momento que ninguém conhecia o Ferreira, que o Grêmio queria mandar embora o Ferreira. O Ferreira jogou no Emoré, para quem não sabe. Não fardou no Emoré, não conseguiu jogar no Emoré, imagina. E ele tinha um problema, né, no pé, e aí foi tratado, o Pablo pagou, e daqui a pouco ele começou a fazer gol. E era referência já na base, né? O Pablo pediu mais uma chance pro Grêmio, como ele tinha contrato, o Grêmio deu.
E o homem começou a empilhar gols. A gente foi para a Recopa contra o Pelotas acompanhá-lo, meteu o gol, foi o destaque do jogo. E hoje, só colhendo frutos, né? Eu me lembro que quando eu botava os flyers, né, dos jogos do Ferreira, eu era chacota, né? Era chacota. E tanto que quando eu nunca vou esquecer, ele fez o primeiro gol dele no profissional contra o Cruzeiro, na Arena. Rapaz, chorei, cara. Chorei em casa, porque sai aquele alívio, assim, né? Porque a gente torce, eu já criei um vínculo com ele, uma amizade. E como muita gente me criticava, guri é ruim, ninguém conhece esse guri, peladeiro. E daqui a pouco ele entra e faz o gol, que ali foi um choro de felicidade, né? Porque eu conhecia a história dele, conhecia a família, enfim, que ele passou. E a gente também, por trabalhar e dar o suporte por trás ali, também a gente sabia que estava difícil, mas sempre confiante. Foi bacana e hoje ele tá aí, né? Hoje é o Ferreira, conhecido por todos. E a gente acabou crescendo também, e a gente acabou saindo do Pablo, a gente acabou trabalhando no Grêmio Futebol 7, né? A gente acabou assessorando o Grêmio, campeão da América, Recopa. A gente acabou perdendo o Mundial pro time do Zé Roberto e o Léo Moura, uma injustiça. O Grêmio era muito favorito, mas a gente, bicampeão gaúcho, final, Grenal 9-1. Do 9-1, o gol do Inter foi contra do Grêmio ainda, então o Inter nem fazia gol, né? Era um absurdo. A gente... Sobrou muito. Muito. Aqui no Sul não tinha parâmetro, né? Não tinha parâmetro. Aí veio o Douglas, veio o Falcão. Veio mais 4 jogadores do Rio de Janeiro, muito bons. O Grêmio tinha fechado com o Chay, que estava no Botafogo e agora está no Cruzeiro. E o Chay acabou... Estava acertado com o Grêmio, acabou não vindo para jogar campo e hoje é conhecido aí no Brasil inteiro, mas o Chay também estava acertado com o Grêmio. Adorei falar contigo, contar um pouquinho dessas histórias. Já passou rápido? Rápido demais. Quando a resenha é boa, passa voando. Mas compartilhar com o nosso telespectador, internauta, um pouquinho dessa tua história. Obrigado, Rodrigão. Só agradecer ao amigo. Pode precisarem de mim aí, vocês. A casa é tua. Sempre à disposição de vocês. Hoje numa conversa de peso com o Henrique Pereira, um oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.